Tamo Então, junto. George, feliz por tu ter aceitado esse convite, né? A gente conversar um pouco sobre isso, para a gente poder trazer um pouco de esclarecimento para algumas pessoas sobre Sim. o casamento segundo a perspectiva bíblica, né? Uhum. E eu queria que tu começasse, se apresentasse, falasse um pouco sobre você, sobre a sua família, Uhum. desse falasse um pouco aí sobre você, por favor, cara. Pessoal. É, boa noite, pessoal, tudo bom? Eu sou George, eu sou casado com Rebeca. Nós somos casados há quase 8 anos, né? Em outubro vai fazer 8 anos. E nós temos 4 filhos, por enquanto. O nosso mais velho é Daniel, 6 anos. E nós temos Maria, 4 anos, Pedro, 2 anos, e Gabriela, que tem 4 meses. Nós somos membros da IPBE, Igreja Presbiteriana Barra dos Estados, e nós fazemos, né, se a gente está falando na área de família, né, nós também na educação dos nossos filhos, nós fazemos a educação domiciliar, que é um conceito novo aqui no Brasil, mas que já existe há muito tempo, né? O homeschooling, né, para outros conhecem. Eu tenho trabalhado com um ministério também que trabalha com ensino, né, de cosmovisão cristã. Eu trabalho com um ministério que chama DNA, né, Disciple Nations Alliance. A gente trabalha com ensino e propagação de cosmovisão cristã, né, com áreas, trabalhamos treinando jovens que são universitários e, bom, é um pouco de resumo aí do que a gente faz e da nossa família, onde a gente está, né, moramos em João Pessoa. E é isso. Perfeito, George, perfeito. Então, para a gente introduzir o nosso tema, né, e a gente trabalhar Uhum. com as perguntas e respostas, né, fazer uma espécie de diálogo sobre isso. Eu não sei se tu acompanhou a separação, cara, daquele casal famoso, né, daquele humorista, o Whindersson Nunes, e da esposa dele. Eu Uhum. não Eu sei se tu soube. acompanhou. Pronto. E quando eles se separaram, eles produziram um texto justificando o divórcio, né? Uhum. Inclusive esse texto teve uma repercussão muito grande, porque a maneira como eles romantizaram o divórcio, a maneira como eles reinterpretaram o compromisso, é algo Uhum. que acho que identifica, né, essa cosmovisão mundana, né, secular. E eu queria começar, cara, lendo alguns trechos aqui da mensagem que eles colocaram, só Uhum. para a gente introduzir o nosso tema. Legal. Vê só o que eles disseram. Eles disseram aqui, ó, estamos nos separando para a maioria das pessoas, mas a verdade é que estamos terminando uma fase, acabando sim um casamento, mas jamais o amor, carinho e respeito um pelo outro. Nos amamos. Vê só, Uhum. pensando nisso, observando os exemplos que a gente tem ao nosso redor. Uhum. A pergunta que eu tenho para iniciar e te fazer, Jorge, é o seguinte: como tu poderia esclarecer o significado e o propósito do casamento segundo a Bíblia? O que o Uhum. Senhor tem a dizer sobre o compromisso que ele mesmo instituiu? Qual é o propósito? Legal. Casamento, né, até como a cultura atual tem tentado definir, né, tentado ressignificar, a gente tem sofrido um ataque muito forte nisso. A gente tem observado que as pessoas, quando eles querem mudar uma cultura, quando as pessoas querem mudar a, o pensamento, né, geral sobre uma coisa, eles atacam o significado das palavras. Então as palavras deixam de perder o sentido, né? Isso. Hoje, se você for ver, eu acredito que foi alguns 2015, a palavra sorteada do dicionário de Oxford foi a pós-verdade. Esse momento a gente está vivendo uma era pós-verdade, onde as pessoas estão significando, estão querendo dizer o que quiser, né, sobre algumas palavras, querem definir da maneira que eles acharem conveniente. E nós cristãos nós sabemos da realidade do pecado, né, e como esse texto que você falou é uma definição da cultura atual sobre o que é casamento, sobre o que significa, né, casamento, que o divórcio não é algo ruim, é um momento da vida que acabou, é um ciclo que se fechou, como se fosse uma pessoa que se formou na universidade, né? Acabou meu ciclo, foi muito bom lá na universidade, mas agora eu estou indo para outro ciclo da minha vida e tal.
Sendo que Deus ele define a realidade da vida nas Escrituras. Então, a visão cristã de mundo, ela defende que a palavra de Deus rege e mostra a realidade da vida. Então, a gente não pode definir, né, a realidade através da cultura atual. Então, a gente tem que trazer o significado bíblico, né, do que Deus intencionou. E Gênesis deixa claro. Para que Deus cria o casamento? Gênesis deixa claro que não é bom que o homem esteja só. Ele vai fazer um ajudador, um auxiliador, ele vai formar a família ali. Só que Deus ele não está criando, a partir dessa instituição do casamento, dois animais que se procriam apenas. Deus está criando e está formando uma sociedade. Ele está estabelecendo uma sociedade que vai dominar o mundo e que vai como imagem e semelhança de Deus, né, trazer domínio, cultivo, trabalho, que vai exercer a sua função de procriação também, de deleite, de prazer um no outro. Deus cria o homem para relacionamento. Então, nas Escrituras de Gênesis 1, 26, nós vemos... deixa eu não falar somente dos conceitos, né, mas a gente abrir a palavra. E em Gênesis 1, 26 diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem pela terra. Daqui mais para frente um pouquinho, a gente vai discutir um pouquinho sobre filhos, mas eu queria que a gente prestasse atenção. O texto do original da Bíblia, né, que foi feito no hebraico, no Antigo Testamento, o texto fala do verbo criar. O verbo criar é um verbo bem específico, né, no momento da criação, né? Francis Schaeffer fala no livro dele que quando Deus cria a terra, nesse versículo do 27, ele fala: criou Deus o homem à sua imagem. Ele usa a palavra criou para as outras coisas, mas ele fala: criou Deus e disse haja luz. Ou seja, ele criou algo, mas ele transformou, haja luz, né? Ele transformou aquilo que ele criou. Só que aqui no 27 ele fala: criou Deus o homem, a imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ele usa 3 vezes esse verbo. É como se o autor estivesse colocando exclamações quando vai falar do homem. Quando ele cria o homem, quando ele cria o homem e a mulher, né? Ele está colocando a importância, o valor nisso. Então, o fato do homem ser imagem e semelhança de Deus, o propósito de Deus ter criado, é um propósito, é um valor maior do que a criação em si. Jesus ele confirma isso em Marcos capítulo 10, em Mateus capítulo 6. Vocês são maiores do que as aves dos céus. Vocês têm mais importância do que isso. Então, o formato que Deus cria o homem e a mulher para funcionarem nessa terra, como imagem e semelhança de Deus, é de um valor incrível. Então, nós não podemos diminuir, né, o valor do casamento, o valor da essência e da imagem de Deus, do homem, com apenas um discurso como esse que nós vemos, né? Como a separação hoje é algo que é conveniência. Isso. Você pega aquilo que eu comecei falando sobre definição, a gente fala sobre como nós dizemos o que significa as palavras. A verdade hoje, as pessoas dizem que é assim, é a minha verdade, a sua verdade, né? Para mim, mas a Bíblia não nos dá espaço para isso. Nós falamos da verdade. Então, nós partimos de um pressuposto que existe uma verdade absoluta. E já no casamento, se você tem o Noah Webster, não sei se você já viu aquele dicionário Webster, né? Sim, conheço. E ele, em 1824, o cara começou a definir as palavras de uma forma, e ele define casamento lá naquele dicionário como o quê? Uma união entre homem e mulher, durante a vida inteira, unidos por Deus, uma aliança feita diante de Deus. E se você pega a definição hoje de casamento, é basicamente um contrato feito 2 adultos, né, até enquanto for conveniente. É basicamente isso, né? Com interesse sexual e até quanto for conveniente. Então, acho que o propósito do casamento é maior. É uma perspectiva puramente utilitarista, né, George? Interessante isso que você colocou em relação às palavras. Os 2 primeiros capítulos de Gênesis, eles são muito importantes, né?
Você às vezes você lê, por exemplo, Gênesis, você está achando que aquilo ali é meramente descritivo, mas aquilo que Deus está estabelecendo naqueles 2 capítulos ali como padrão precisa ser reproduzido, né? E é Uhum. interessante você ver Deus criando as coisas, ele dizendo é bom, é bom. Então quando chega, ele cria o homem e a mulher, né? Então ele entrega, leva Eva até seu marido e diz: Uhum. os dois se tornarão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se tornarão uma só carne. Então, Uhum. como você falou, né? O conceito, a pessoa de Deus, a imagem de Deus como ser determinante e aquele que institui o casamento, ele vai sendo deixado de lado. E aí, a geração que a gente tem, né? A cosmovisão do mundo, ela vai reinterpretando, ressignificando propósitos, enfim, se torna puramente utilitarista, né? São Uhum. dois jovens, dois adultos que têm interesse em ter relações sexuais, que têm interesse em comuns e que se unem, Uhum. né? É muito interessante quando você essa cosmovisão que relativiza tudo, que tira Deus do centro. Se você tirar Deus do centro, Uhum. todas as coisas elas perdem o significado teocêntrico, né? A relevância que Deus traz às coisas, né? Eu estava lendo esse livro aqui, não sei se tu já leu ele, Os Santos no Mundo, né? Que é sobre Não, ainda não. os puritanos, muito bom. E aí Aham. o autor fez um trabalho belíssimo, ele falando sobre áreas específicas da vida dos puritanos, dinheiro, trabalho. E na parte que ele fala sobre sexo e casamento é um negócio fantástico. Ele mostra como os puritanos contribuíram para reinterpretar aquela visão medieval da Igreja Católica de que o Uhum. sexo era mal, né? De que o casamento era uma questão de conveniência e para a procriação somente, né? Excluindo que o casamento, como você mencionou, é uma relação de companheirismo, que é uma relação também de prazer, a Uhum. recreação, a gozo no casamento. E aí a modernidade, ela reinterpreta e ela torna uma dessas coisas exclusivas, né? Por exemplo, o prazer. Não, o prazer é exclusivo. O casamento se resume a ter sexos de maneira lícita, né? Uhum. Então, é um desastre, É, né? Quando o homem tira Deus do centro e ele mesmo passa a interpretar e a dar sentido às coisas. É um desastre, né? isso. Quando ele vive nessa busca, né, desse hedonismo, né, nessa busca de significado através dos sentimentos, através da felicidade própria. E por isso que muitos outros tantos não escolhem um casamento, né? Porque se Isso. pode ter sexo fora dessa instituição, né? E tantas falhas, né, no casamento, a, a gente vê, por exemplo, taxa de divórcio fora da igreja cristã e dentro com as mesmas porcentagens. Então, isso assusta um pouco, porque a gente vê que a igreja pode ser que esteja crescendo em números de pessoas atendendo a culto, mas a gente esteja perdendo no sentido de que as pessoas Outra. convertidas não são porcentagens, né, que fora dentro da igreja das taxas de divórcio é alta. A gente não está aqui para tentar resolver todos os problemas dessa questão de casamento, porque não é simples assim, mas a gente Isso. precisa trabalhar na mentalidade, a gente precisa trabalhar no que o que significa realmente aquilo que a gente prega, né? A gente não está pregando a Bíblia por ser um assunto religioso. A gente crê na verdade da palavra de Deus como aquilo que transforma a vida do homem por completo. E o casamento, com certeza, é plano de Deus, é propósito dele, e ele tem sim interesse nisso. Perfeito, Jorge, perfeito. Então, tendo deixado isso claro, né, que o casamento ele é uma instituição de Deus, para a glória de Deus, né? E precisa então respeitar o Uhum. padrão de Deus, as intenções de Deus. Então, eu queria fazer uma outra pergunta muito importante, né? Também puxando o gancho do que eu li, né? Da Uhum. publicação. E os sentimentos? Sentimentos, eles são determinantes? Qual é a Uhum. relação, George, entre o que sentimos e o compromisso que é firmado no casamento? Uhum. Qual é a relação, qual é o equilíbrio que deve existir entre os nossos sentimentos, as nossas afeições pela pessoa e o compromisso que fizemos com ela? Como tu pensa sobre isso? Então, eu acho que quando a gente fala de sentimento, a gente remete à ideia do coração, né? A gente pensa muito em coração como esse centro de sentimento do que a gente fala de amor, a gente volta muito para o coração.
E a Bíblia fala muito para a gente sondar o coração, a Bíblia fala que ele é enganoso, a Bíblia fala que a gente precisa guardar o coração, né, porque dele vem as fontes da vida. Então, a gente tem que ter esse cuidado muito forte da dependência do sentimento. Então, Sim. se eu sou movido por sentimento, uma hora eu amo a minha esposa, se for levar dessa ideia, né, e outra hora eu não amo. Né? Isso. Então, o sentimento, quando você é movido pelo sentimento, e o que eu vejo, né, às vezes eu não sou tão velho assim na fé, mas a gente já vê alguns casos que se repetem, alguns filmes que se repetem, né? E é Uhum. como se fosse assim, vem aquela jovem e fala, gente, mas ele é tão lindo, ele cuida tão bem de mim. Aí você pergunta, como é que ele trata a mãe dele? Coisas práticas. Você vê, não, Uhum. como é que ele... Não, ele grita com a mãe dele às vezes, não sei o que e tal. Ó, esse filme aí não vai dar certo e tal. Aí você tenta racionalizar um pouquinho, não, mas eu estou orando por ele, e começa a entrar nesse mundo místico aí, né? É. E aí quando a gente vai ver, a pessoa entra e se aprofunda mais num relacionamento baseado nesse sentimento de até uma esperança, né? A pessoa não está nem se relacionando com essa pessoa do agora, mas com o que ela espera do que o outro vai ser, e quebra a cara, e é motivado por esse sentimento. Acho que é uma pergunta que muitos jovens fazem, né? Então, como é que eu devo escolher? Porque, às vezes, no lado do homem, quando ele vê aquela moça bonita, né? Cheirosa, vindo pro culto toda arrumada, né? Pessoa tá olhando para você diferente. Ou com um rapaz também, né? Com a barba feita, barba baixinha, bonito, forte, atlético. A gente olha, às vezes, para isso, para a carcaça de fora, né? Se reconhecer um pouquinho de dentro. E claro que isso mexe com a gente, né? Se é uma pessoa que tipo, tem os desejos naturais, um homem vai se atrair por uma mulher bonita, cheirosa, que está lá no mesmo lugar. A mulher também, normalmente, né? Então, como é que nós podemos não cair em uma roubada, digamos assim? Como é que a gente pode escolher de forma que agrade ao Senhor? Então, a Bíblia não diz, né? Não diz, George vai se casar com uma morena de cabelo cacheado, de João Pessoa. Ele não diz isso, a Bíblia. Mas a Bíblia nos dá parâmetros para as decisões. Então, a Bíblia nos ajuda a tomar sábias decisões, a tomar conselhos de pessoas sábias, algumas perguntas que você pode montar esse campo aí de proteção, né, em relação às vezes é uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, é uma pessoa que tem futuro, não é que vai ser uma pessoa totalmente diferente, mas essa pessoa tem propósito diferente de vida. Então, não tem como alinhar, mesmo que o sentimento esteja batendo forte, mas em uma hora ou outra vai se afastar, alguém vai abrir mão de alguma coisa. Então, a primeira coisa nessa questão de decisão, eu acho que a sua pergunta tem a ver com isso também, né? De como escolher, né? Sim, com certeza. Que eu vejo que muitos jovens, eles estão meio que nessa dúvida, né? Decisão, aflição, né? Para ter certeza. Como é que eu sei que é a pessoa certa? Eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha 12, 13 anos, e na igreja que eu fazia parte tinha um negócio de orar para que Deus confirmasse, no sentido assim, Deus, se ela vier com a camisa vermelha, é porque é a minha, sabe? Tipo, e isso é totalmente... Eu não aconselho isso, tá? Isso não faz parte, né? Eu acredito que Deus não nos dá decisões desse jeito, né? Não sei, né? Existem casos de pessoas, né? Uma irmã do amigo meu, naquela época das mensagens da TIM, não sei se você lembra daquele celular Gradiente, assim, tinha umas mensagens que você mandava, ela conheceu um cara lá de Foz, e saiu até no Fantástico a notícia. Casou, tá até hoje casado. Mas isso não é a regra, tá? Isso não é a regra. Normal mesmo, para o cristão, é a dependência do Senhor nas suas decisões. E aí, contando o meu caso, que eu acredito que possa ser que ajude muitas pessoas, no meu caso, com Rebeca, a gente começou a conversar, a gente já era amigos faz tempo, então acho que a amizade é importante. Então, se você tem interesse, né, se a pessoa tem interesse em outro, invista na amizade. Invista em conhecer a família, em conhecer as pessoas, tá perto,
né? Então eu e Rebeca, nós éramos amigos há muitos anos, né? De participar, né? Ir no Natal na casa dela, né? Então, assim, a amizade é importante valorizar. Sincera, tá? Eu tô falando com... Eu sei que tem... eu sou homem também, então eu sei que às vezes tem um cara que quer ter amizade, mas não é amizade. Ele quer já investir. Mas calma, tenha paciência, né? Mas teve um momento que a gente teve algumas conversas antes de namorar, que foram conversas sobre destino, sobre visão de vida, né? O que é que espera da vida? Sobre visão de família, como é que se Perfeito. imagina a sua família, o propósito. E essa conversa eu lembro que marcou muito. A gente começou a namorar em março, mais ou menos, 29 de março de 2010, não posso errar datas, tá, gente? Então, datas tem que Perfeito. estar certo. Já tá Mas eu 10. lembro que foi em janeiro, mais ou menos, desse ano, que a gente teve uma conversa de umas 3 horas no telefone e foi meio que definido, assim. Falei, ela falou, e eu disse, pronto, é essa mulher que eu quero para minha vida. Porque a gente entendia que os propósitos batiam, sabe? Então, sobre filhos, sobre missão, sobre servir a Deus, sobre igreja, sobre propósito de vida, de profissão. Então, foram se encaixando muitas coisas. Não é que ela concordou com tudo que eu disse, ou a gente sabia de tudo que ia acontecer, claro que não. Mas os propósitos bateram aí. Então, acho que tem muito isso, essa conversa franca. A tendência é olhar somente para a pessoa, ele é bonito, ela é bonita, mas eu digo que peça conselhos, caminhe com pessoas. Os pais têm um fator muito importante aí também. Os pais, não é que os pais vão lhe poldar toda hora, mas os pais veem coisas que os filhos não veem, no sentido Com da certeza. experiência, né? Então, a experiência de um pai, de olhar, de bater o olho, de ver o relacionamento do outro. Então, essas coisas são muito valorosas. Então, eu acho que vale a pena conversar com mentores, né? Talvez pessoas casadas que possam servir aí, porque casamento não é brincadeira, gente. Casamento não é brincadeira. Casamento, o sentimento tem muitos momentos, só que amar é servir, serviço às vezes dói, né? Isso. Serviço entrega, serviço. O casamento bíblico, ele não é um casamento simples e fácil para um homem pecador. Nós temos os nossos desejos, né, do egoísmo, do pecado, dos meus direitos, e Jesus, ele dá um modelo. Né? Ele nos ensina para o homem como é amar a mulher, ensina para a mulher como é amar o homem. Então, é um nível maior do que um sentimento, do que se você basear no sentimento, ele vai embora e o que é que vai sobrar depois? O amor, ele Isso. não acaba. O amor, ele tudo sofre, ele tudo espera, ele tudo crê. Então, amor é diferente de sentimento passageiro. Isso. E interessante, George, é o pastor Renan, né, que é o pastor da igreja na qual a Uhum, gente congrega, presbiteriana. Ele diz que não é o sentimento que sustenta a aliança, não é o uhum, que você sente pela pessoa que mantém o teu compromisso, ao contrário, é o teu compromisso que serve como combustível, né, para os nossos sentimentos. Então, a gente precisa fazer uma inversão na ordem de prioridades. A uhum. aliança, o voto que fizemos perante o Senhor ali, é Ele quem vai sustentar as nossas afeições, é Ele que vai levantar os sentimentos, né? Interessante tu falando a tua história, Jorge. Agora em julho eu vou fazer 2 anos de relacionamento, um ano de noivado, e a minha noiva é lá de Santa Catarina, né? Uhum. E acho que ela está até assistindo. E o pessoal me pergunta muito, João, mas por que, João? Uma menina tão longe. E eu sempre respondo, meu irmão, nós temos propósitos em comum. Uhum. Porque uma das primeiras coisas que a gente conversou foi sobre propósito. Eu falei para ela do meu desejo de servir no ministério Uhum. pastoral, quais eram os meus sonhos sobre família, sobre futuro. Eu, de certa forma, eu provei a fé dela, a gente Uhum. conversou sobre o evangelho, sobre a escritura. E essas coisas elas acabaram tomando uma importância maior do que sentimentos momentâneos, né? A paixão do momento, que, como Uhum. você falou aí, hora é uma montanha russa, né? Hora tá lá em cima, hora tá lá embaixo. E no casamento é o compromisso, são os votos que você fez diante do Senhor, né? Uhum. Que vão sustentar isso, né? Perfeito, É, Jorge. e, e, é- e eu não estou falando, gente, que o cristão que casa, ele consegue toda vez estar lá com todo o sentimento. Gente, não, a gente precisa entender a caminhada cristã como uma caminhada de santificação, primeiro, né, para a glória de Deus.
Então, nós Isso. somos salvos por causa da graça dele, por causa da misericórdia dele. Mas esse sustentar, esse permanecer na fé, ele não é meu. Ele é Deus que me dá a graça de permanecer na fé, Deus que me dá a graça de servir a minha esposa, de amar e abrir mão, às vezes, no caso dela também. Então, é um conjunto aí de Deus sustentando, né, e mantendo com a sua graça. Então, é a dependência de Deus que faz com que a gente não baseie o nosso casamento em sentimentalismo, que é aquilo que você falou, que Renan comentou também. Amém, então. É isso mesmo. Pensando nisso, George, também. Pensando também que a nossa geração ela tem reinterpretado papéis, né? Uhum. Então, pensando no casamento, a gente já concorda aqui que o casamento é uma instituição de Deus entre homem e mulher. Então, a gente precisa ter em mente, com clareza, quais são os papéis de ambos, né? Sempre deixando muito claro, né, que as pessoas vão sempre colocar isso em discussão. Diferença de papéis não significa dizer diferença de dignidade, né? Diferença de valor. Ambos têm o mesmo valor diante de Deus, ambos carregam a imagem de Deus, mas eles têm papéis diferentes. Então, George, quais são os papéis de marido e mulher? Eles têm os mesmos papéis? Ou eles têm papéis diferentes? E por quê? O que é que tu pode contribuir sobre isso? Cara, o que eu gosto de falar em relação a isso é justamente essa questão das definições, né, das palavras que a gente tem, que a geração de hoje, que a visão secular hoje tem deturpado do que significa casamento, do que significa funções diferentes. Mas eu creio que a Bíblia ela deixa clara, né? Efésios 5 fala que as mulheres sujeitem cada um ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Efésios 5, 22, né? A partir do 22. Que é o seu corpo, o qual dele é salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Maridos, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, é muito legal. Por quê? Porque nesse momento que eu estou lendo, quem está mais escutando são os homens. É isso mesmo, as mulheres têm que ser submissas e tal. Aí a gente fala dos maridos. Ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mais santa e inculpável. Aí o que é que faz as mulheres? É isso mesmo. E eu acho que cada um deve escutar o seu papel. E palavras hoje, palavras como autoridade e palavras como submissão se tornaram palavrões hoje. Isso. Então, elas têm se tornado palavrões no sentido do que autoridade, os que elas significam. Então, autoridade hoje significa autoritarismo, tirania. Isso. Submissão significa subserviência, né? Sem voz, uma pessoa totalmente sem nenhum direito ou sem poder falar nada. E aí o que é que as pessoas pegam? Pegam esse conceito das palavras e aplicam no texto de Efésios. E a gente não pode aplicar a nossa cultura atual para um texto bíblico e o que ele quer dizer. Então, nós temos que definir a palavra com o que ela está querendo dizer. E a palavra de Deus, ela define a autoridade com o modelo de Cristo. Então, Cristo é o modelo de autoridade. Ele fez o quê? Ele serviu. A autoridade, ele serve como ordem. Né? A autoridade, ela serve para trazer ordem ao lugar. E ela traz ordem como? Servindo. Deus estabelece governo no universo, não é só nos relacionamentos de casal. Deus estabelece o quê? O sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Ele estabelece funções em toda a criação, para cada parte da criação. Só que no casamento a gente fica doído. A gente não consegue ouvir, a gente fica, será que pode? E a gente tem que parar com isso e entender o que significa o serviço cristão no casamento. Então a gente fala sobre funções diferentes, mas fala sobre valor. E o valor é aquilo que a gente leu já em Gênesis 1. O que é o homem? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e é muito bom. E ele falou que era muito bom. Essa imagem e semelhança criada por Deus tem um valor incrível, que Jesus veio para morrer por essa imagem dele. Então Jesus veio, né, para apaziguar a ira de Deus,
mas ele veio porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, Jesus morreu por nós. A sua graça e seu amor misericordioso, né, veio nos alcançar. Então, o homem e a mulher são imagens e semelhança de Deus. Só que eu já falei que submissão e autoridade são palavrões hoje. E quando a gente fala, por exemplo, de coisas como a mulher ficar em casa para cuidar dos filhos, por exemplo. Isso é muito doído também no meio dos cristãos. Eu não estou dizendo com isso que a Bíblia está dizendo que é uma regra. Eu não estou dizendo com isso que a Bíblia não está dizendo que as mulheres não podem ter um emprego fora de casa, de ser juíza, de ser médica. Não estou dizendo isso. Mas eu estou falando sobre o desejo da maternidade, de ser mãe. Tem uma história de um pregador que ele foi falar sobre família num congresso de uma organização missionária. E na organização missionária ele pediu para o pessoal compartilhar o que é que eles faziam. Aí o pastor tal falou, olha, eu sou o pastor fulano, nós temos 27 igrejas que nós apoiamos, que não sei o quê. Aí o outro falou, não, eu sou do Ministério de Arte, nós produzimos cinema, isso, tal. Aí foram falando, né? Aí a mulher chegou e foi falar a Virgínia, não, meu nome é fulano e eu só sou uma mãe. Eu sou apenas uma mãe. Ele parou e fez, como assim apenas uma mãe? A gente precisa resgatar o valor de uma mulher no lar. O que significa hoje uma mulher no lar, às vezes, como é que é vista uma mãe no lar? Ela é vista como menor. O feminismo hoje, ele esmaga esse tipo de mulher. Ele diz que essa mulher está sendo sustentada por macho, né? Está sendo... não está lutando contra a causa feminista da mulher. A mulher precisa ser livre dessa opressão que né, do patriarcado, da família tradicional. E isso tudo tem denegrido ou tem sido uma luta para esmagar o que é que significa a mulher e qual o papel da mulher no lar. Então eu queria trazer realmente um conceito sobre isso, né? A visão de mulher como dona de casa hoje, a dona de casa viste a mulher somente como empregada doméstica que está limpando a casa para o marido chegar do trabalho e fazer a sua comida feliz, né? Então é isso que significa ser mulher em casa. Só que nós precisamos entender, sair de uma dona de casa nesse conceito para o papel da mulher no lar como aquela que constrói o lar e ela discipula uma nação. Então, uma mulher que está cuidando dos filhos e discipulando os filhos, ela está formando e nutrindo os novos líderes dessa nação. Ela está capacitando uma nação inteira. Um dos pais da Constituição americana, o Theodore Roosevelt, ele escreveu que o papel de uma mãe é muito superior ao dos políticos, de cientistas e dos empregados em toda a sociedade. Ela é o papel mais fundamental da sociedade, porque ela forma a cultura de uma nação. E uma mulher cristã que entende o princípio da palavra de Deus, que entende o poder da palavra de Deus, transformador da palavra de Deus, e inculca isso nos seus filhos, né, junto com o marido, junto com a família, uma família que tem isso como um foco, uma prioridade nesse sentido, ele vai estar montando, estabelecendo uma família, né, que vai ter um impacto de domínio, né, no mandato cultural que a gente vê de Gênesis. Os filhos serão luz nesse mundo cada vez mais forte, né? Eu não estou dizendo com isso que a mãe que trabalha fora não pode fazer isso. Pode, né? A gente vai ver, por exemplo, as histórias das mulheres que mudaram o mundo. Susanna Wesley, por exemplo, ela tinha, eu acho que era 19 filhos. A mãe de John Wesley e Charles Wesley. E a mulher ensinava os filhos, se você for ver a geração dela a partir disso, o que esses filhos fizeram para a glória de Deus, né? Então você vê um poder incrível de transformador, de discipulado de uma nação que uma mãe pode fazer. E eu queria gastar esse tempo intencionalmente para falar do valor que é isso, sabe? Então, muitos pais hoje, muitas famílias se casam hoje e depositam na igreja e na escola uma função que é deles. Então, exatamente. Eu conheço casais que a mãe ela trabalha fora e ela paga o salário dela completo. O salário dela completo para pagar a babá ou a pessoa para cuidar da casa, cuidar dos filhos dela.
Por quê? Porque ela precisa responder a esse chamado da cultura de que a mulher precisa ser independente nesse sentido, né? Independente do homem. E eu creio que esse é um equívoco, tá? Eu não estou falando também, gente, eu quero deixar claro também que eu estou falando que existem exemplos, né? Eu cresci, minha mãe é mãe solteira, né? Eu cresci sem meu pai em casa e minha mãe trabalhava de manhã até de noite, Minha mãe chegava de noite também. em casa. Então, existem contextos, contextos e exceções. O que eu estou falando aqui é do desejo de formar uma família para a glória de Deus. Nesse sentido, do discipulado, do trabalhar no núcleo da família, uma família forte, né? Uma família que depende do Senhor. Então, tudo isso acontece nesse sentido, tá? Não estou querendo menosprezar os outros casos, que é a realidade do Brasil hoje, né? A realidade de divórcios de mães solteiras. E é interessante que quem cuida dos filhos é a mãe. É muito difícil você ver pais solteiros, os pais fazendo o papel que a mãe faz quando se separam. Então, a mãe ela é uma nutridora de nação, né? Tem um livro muito legal, que é esse aqui, Mulher, a mão que balança o berço rege o mundo, que ele fala justamente sobre essa situação, a guerra do feminismo, como o feminismo ataca as mulheres, né? E como a mulher discipula a nação, como é que uma mulher pode ser usada pelo Senhor para isso. Então, no papel da mulher no lar, eu queria enfatizar isso, lembrar dessa importância do que significa Então, a mulher ser uma formadora de lar. a Aí para gente o pode homem... dizer que, a gente pode dizer que essa é a vocação primária da mulher, certo? Sim. Não significa dizer que ela não pode ter outras vocações. Uhum. Ela não pode ser chamada para servir a cultura, servir a sociedade com seus dons e talentos, mas que a sua vocação primária é o seu lar, são os seus filhos, não é isso? Sim, a gente vê isso em Tito, a gente vê isso em 1 Timóteo. Queria ler para vocês aqui, rapidinho. Falando do papel da mulher. 1 Timóteo 2, do 12 ao 15, diz assim: Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher. Tendo sido enganada, se tornou transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se permanecer na fé, no amor, na santidade e no bom senso. Aqui tem um debate sobre a questão da mulher ser pastora, que não é o foco dessa conversa de agora, né, do ensino sobre a congregação e tudo mais. Mas a mulher, o versículo 15, será salva, e não é a salvação somente em Cristo, é a salvação, nós cremos, né? Mas é uma salvação, é um sinal de que ela entendeu o seu papel de viver para a glória de Deus. Então, é salva nisso, né? A manifestação pública da sua salvação, digamos assim. No querer ter filhos, aí a gente já está entrando na parte de filhos, do cuidado do lar. Em Tito fala que ela deve ser... Peraí. Bom, está difícil de abrir a página agora. Mas em Tito fala sobre o desejo dela ensinar as outras a seguirem o caminho da fé. Então, nós temos que interpretar a Bíblia como ela está dizendo o que significa submissão, né? Então, submissão bíblica não é subserviência, não é uma função, né, específica dada por Deus para ela, servir o marido dela. O marido não tem uma função mais fácil do que ela. O marido cristão, ele não entende essa submissão dela como uma plataforma para pisar na mulher, para ser autoritário. O marido cristão, ele entende a autoridade bíblica como modelo de Cristo, uma autoridade servidora, uma autoridade que foi designada por Deus para trazer direção, ordem para o ambiente, né? Eu escutei um pastor falando uma vez, se chegar um ladrão na minha casa, a autoridade da casa vai responder, é o homem. O homem tem que ir lá, mesmo que a sua mulher seja faixa preta em jiu-jitsu ou em luta livre, mas é o homem que está lá para essa função. Estou falando da maneira bem de brincadeira, é claro, mas a autoridade do homem é aquela que serve. Então, o homem ele trabalha para sustentar a família, ele trabalha pela... Sim, então nós estamos falando dos papéis do homem, né, do serviço, a autoridade que serve, a autoridade que, se você for pegar o exemplo
A Bíblia fala sobre nutrir, sobre cuidar, do homem servir, de estar disposto a entregar a sua vida pela esposa. E quando a gente vê isso, né, de perdoar, quando a gente vê isso, a gente vê sobre reconciliação. Jesus, perfeito, ele perdoa a sua noiva, a igreja. Quem é que traz a reconciliação no casamento? Então, mulheres, calma, não guarde isso, não anote isso não, tá? Mas assim, a função de trazer reconciliação para o casamento é do homem. De pedir perdão, mas ele estando certo. Sim, Jesus estava certo. Sempre. Jesus nunca pecou. E ele veio e reconciliou consigo mesmo. Então, o homem se dispõe, o homem é intencional, o homem é o primeiro que deve quebrar o seu orgulho. Isso é tão difícil, gente. É tão difícil. Então, por isso que a Bíblia fala que o homem deve amar a mulher, porque é uma necessidade dela, receber o amor do homem. Mas a Bíblia não diz para a mulher amar o homem. A Bíblia diz para a mulher respeitar o homem. Então, cada um tem sua função, que são funções diferentes, mas igualmente importantes. Isso. São funções diferentes, mas igualmente importantes. Então, são pessoas com o mesmo valor e a mesma importância diante de Deus, que têm funções diferentes e igualmente importantes. Então, um cara que é cristão, uma mulher que é submissa, uma mulher não tem dificuldade de se submeter a um homem que entende a autoridade bíblica. Ela não tem dificuldade. Porque a autoridade bíblica, ela nunca vai trazer esse entendimento autoritarista de que as pessoas interpretam de maneira equivocada a palavra de Deus. Então, o homem submete a palavra, obedece ao Senhor, e a mulher se submete ao marido nessa concordância para a glória de Deus. Amém, amém. Muito bem colocado. Eu acho que para se compreender a beleza e a glória do casamento, para se glorificar a Deus apropriadamente, né, dentro do casamento, é preciso ter em mente os papéis de cada um, né, muito bem definidos, né? Uhum. As mulheres, elas não estão autorizadas a tomar a frente e a assumir o papel do seu marido, e enfim, isso serve para ambos, né? Mas para a gente, assim, 10 minutos falta para a gente concluir 1 hora. Eu queria fazer mais duas perguntas para a gente voou, né? E eu queria fazer 2 perguntas que, em base, tu já respondeu uma parte de uma delas, certo? A primeira pergunta é obrigatório ter filhos ou é opcional para as pessoas que se casam? Então, para a gente, tenho essa e tem outra pergunta. Então, o que é que tu poderia dizer? É obrigatório, biblicamente falando, ter filhos? Essa pergunta, ela não é preto no branco, nesse sentido, mas essa pergunta me parece com a outra pergunta que se faz. É pecado não ter filhos, né? E a Bíblia não é enfática nisso. Aquele que não tiver filho estará pecando. Ela não diz isso. É uma declaração, né? Paulo não teve filho, mas outras pessoas da Bíblia tiveram filhos para a glória de Deus. A Bíblia enfatiza a importância do filho, né? Se a gente for ver, existem algumas pesquisas sobre religião no mundo e fala sobre taxa de fertilidade. Não sei se vocês já viram, né, em alguns lugares, e fala para se continuar uma cultura, eles dizem que é necessário 2 ponto alguma coisa por filho. E os muçulmanos estão mais de 3 ponto alguma coisa. Então diz que em 2070, daqui a 50 anos, a população mundial, a população dos muçulmanos vai ter aumentado 73%. Eles vão chegar a 1/3 ou mais ou menos da população mundial. E os cristãos, da medida que eles estão crescendo, eles vão aumentar em 50 anos 30%. Como é que você vê a Europa hoje é praticamente muçulmana. A França, você vai hoje na França, né? Em 2010, nós fomos para uma viagem para a França, a cidade chama Marseille. E nessa cidade nós fomos em uma igreja cristã e ao redor dela não tinha outras igrejas cristãs, tinha 400 mesquitas. O raio dela. Então, essa é uma das cidades da França. Então, a gente está vendo esse crescimento muçulmano por causa da fertilidade. Eles têm entendido esse princípio, né, de dominar a terra, que é um princípio bíblico, e eles estão usando isso. Qual o problema no cristianismo? A gente fala muito sobre cosmovisão cristã, a gente debate muita coisa sobre como vencer essa guerra cultural, sobre como comunicar com a cultura, nas artes, né?
é algo que é bem conhecido, como na política, o cristão e a política, o cristão e não sei o quê, e a gente fica debatendo nisso, né? Coisas que são importantes se debater. Mas a gente não fala do dominar a cultura com a fertilidade. É muito difícil você ver, é muito difícil, né? Então, as pessoas, na verdade, que eu escuto muitas vezes cara, como é que você vai ter filho nesse mundo? Meu irmão, Exato. é para esse mundo que a gente deve ter filhos. É para a glória de Deus. Filhos são seres eternos. Então a gente não está, mas filho é muito caro. Não é caro. O valor inestimável da imagem e semelhança de Deus assim, é um ser eterno que nós podemos procriar para a glória de Deus, né? Então, ter filhos para a glória de Deus é você ser luz no mundo também. Faz parte disso. Agora, a Bíblia não esclarece assim, é obrigado ter 10 filhos, é obrigado ter 8 filhos. Mas eu creio que o ser imagem e semelhança de Deus inclui que existe, na própria Trindade, o ser de Deus fala sobre isso. É o Deus Pai e o Deus Filho. Existe relacionamento de pai e filho, né? Existe intenção de Deus na procriação. E aí ele fala em Gênesis 1, 26, como eu li aqui, né? No 28 ele fala, sejam fecundos, encham a terra. Deus estava querendo criar sociedade com isso, criar povos para a sua glória, encher a terra para quê? Para a glória dele, com a imagem e semelhança dele. Então a procriação faz parte, né, da imagem que recebemos de Deus. Então, a fecundidade ela também é um meio de domínio da criação, certo? Mas o problema é que existe o pecado. O pecado no mundo é algo real. E a nossa tendência é ver filhos na visão do pecado. Na visão do trabalho, na visão do gasto, na visão do, eu não tenho como sustentar o filho. Né? Não estou falando que as pessoas devem ser irresponsáveis, não devem ter planejamento, não estou falando nada disso, tá? Existem contextos e contextos, mas o que eu estou falando aqui é sobre a questão do desejar ter filhos. O cristão deve desejar ter filhos por ser imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus nos faz com que nós desejemos aquilo que Deus deseja para nossas vidas. Então, Deus desejou para nossas vidas. Multipliquem-se, né? Então, mas o resultado com o pecado, né? Eu queria voltar para esse ponto do pecado, é que a mulher vai sentir dor no parto. Isso. As maldições do pacto, né? E o pecado para o homem é que o homem vai ter que sofrer para sustentar essa família. E é engraçado isso, né? Ter filho é bênção, mas o reflexo do pecado nisso é que a mulher vai sofrer para ter o filho. Então, talvez antes da queda a mulher não tivesse dor, ou fosse bem menor a dor de ter filho. E o homem tem que sofrer para trabalhar no sentido que o trabalho agora vai ser do suor do teu rosto. Não é que Deus não goste do trabalho, ou que o trabalho é um resultado da queda em si. Antes da queda tinha trabalho, só que agora é do suor. E para esses dois tipos de perguntas, Deus responde, né? O texto que a gente leu de 2 Timóteo fala sobre a mulher gerar filhos. E existe o Salmo 127 falando sobre filhos também. Só que a gente lê muito o versículo 3, né? Filhos são herança do Senhor, é a bênção e tal. Só que ele começa o Salmo 127 falando, se não for o Senhor, se não for o Senhor que guardar, se não for o Senhor que trouxer a provisão. Ele está falando para o homem, basicamente também aí, né? Olha, homem, na tua família, se não for o Senhor, não adianta você trabalhar de madrugada, não adianta você trabalhar 24 horas por dia, se o Senhor não sustentar a sua família, a sua vida. Então, o pecado, a visão do pecado sobre filho é rebatida nas Escrituras com o que ele está dizendo, ter filho é bênção. Tenham filhos. Né? Tenham filhos para a glória de Deus, porque como flecha na mão do valente, ele não é criado para você, o filho não é criado para você, não é um brinquedinho seu. Os meus filhos vão crescer e vão voar, vão sair da minha casa e vão ser o quê? Imagem de semelhança de Deus no mundo, vão ser luz nesse mundo, vão ser sal na terra, vão criar famílias e vão procriar e vão levar o nome de Deus a partir das famílias deles também. Então, existe uma intenção de Deus na fertilidade. Então, a gente tem que parar de ver os filhos com a visão do pecado e começar a ver os filhos com a visão cristã. Né? Em Jeremias, eu sei que o tempo está acabando, mas eu acho que é importante esse texto. Em Jeremias 29 fala assim, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel,
a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. E aí continua. Só que o foco aqui do texto, Deus estava falando para um povo que estava em cativeiro na Babilônia. Existe situação pior do que estar em cativeiro? E Deus está dizendo para eles, ei, vocês estão em cativeiro? Tenham filhos, multipliquem-se. Então Deus, ele sabe o que ele faz, ele sabe, os planos dele são maiores que os nossos. Mais uma vez, existe contexto diferente, mas eu acredito que o casal cristão, ele deve desejar ter filhos. Ele deve buscar ter filhos, né, confiando no Senhor, trabalhando muito, tá, gente? Tem muito trabalho, filho é bênção, tem que trocar fralda, né? Tem um bocado de coisa que a gente faz com ter filhos. Mas quando a gente pensa no quem eu creio? Eu creio em quem? Eu creio que o filho é atraso, vai atrasar minha vida, que eu não vou poder viajar. Ah, eu tenho 4 filhos agora, eu não posso pegar um Uber. Tipo, viajar, fazer viagens internacionais, talvez seja mais caro. Gente, 2 Coríntios 5,15. Agora que vocês receberam Cristo, vivam para aquele que morreu e ressuscitou por vocês. Não vivam para vocês mesmos, vivam para a glória dele. Então é esse o estilo de vida do cristão, no fato de ter filhos, no fato de viver a sua vida no seu trabalho, nos seus relacionamentos, é de viver para a glória de Deus. Não tem outra opção. Amém, amém. Para a gente concluir, Jorge, com chave de ouro, de maneira bem simples, por que os jovens que estão assistindo a live, eles não deveriam adiar o casamento? Cara, eu acho que a questão de adiar casamento, no sentido de não desejar se casar logo, Isso tipo assim, de prolongar, né? De prolongar, de deixar para depois. Existe o perigo da carne. Prioridade. Existe o perigo da carne, do cair em pecado, né? De ter relacionamento sexual antes do casamento, que é um problema grave, que eu acho que o jovem de hoje precisa cuidar disso, a santidade, de prestar contas ao Senhor, caminhar com a pessoa, me ajuda aqui, né? O outro problema é o orgulho, no sentido de eu tenho que ter uma festa de 500 mil reais, tenho que ter 500 mil convidados, eu tenho que ter a festa dos sonhos nesse sentido. E o sonho do cristão, eu creio, que não tem problema em sonhar com uma grande festa de casamento. Mas a maior alegria do cristão no casamento não deve ser a festa, a cerimônia, mas sim a aliança. E o privilégio de honrar a Deus com o seu casamento. Então, quando a gente coloca isso como foco, eu acho que a festa se torna secundária. Ou até também a realidade da cultura, né? Tem que ter passar no concurso, tem que ter o carro, tem que ter isso, tem que ter aquilo, que não necessariamente é bíblico, que Deus manda ter isso, né? Mas a gente vive numa cultura onde as famílias meio que estabelecem esses critérios, né? Tem que passar no concurso, tem que ter o carro tal, tem que ter isso, que eu acho que é impedimento. Nós precisamos focar na aliança como cristãos, na aliança do casamento, do que Deus instituiu, de sonhar com esse casamento nessa forma que Deus instituiu e seguir obedecendo a ele, né, de maneira radical, que é o ser luz, contra a cultura, né? Contra a cultura, é isso aí. Meu irmão, foi uma bênção. Eu